Boa noite, pessoal. Tudo bem? TV Síndico no ar. Sou Alexandre Rossi, síndico profissional. Hoje estamos aqui com nosso grande amigo. Boa noite a todos. Adriano Luz, com essa equipe coesa. Hoje, novamente, aqui falando sobre temas importantes sobre gestão de condomínio. E hoje vamos falar aí sobre um assunto que traz um pouco de dor de cabeça, dor de cabelo arrepiado para os moradores, da polêmica no condomínio, que é obra. Gente, obra no condomínio. Que situação, hein? Imagina fazer obras em férias ainda, hein? Criança em férias, você fazendo obra no condomínio. Mas hoje a gente vai explorar um pouquinho o assunto E aí. adivinha quem vai estar hoje aqui? Hoje vai uma convidada. Acho que ela trouxe. No último podcast ela ficou assim: eu vou levar reforço. E hoje ela trouxe reforço aqui, viu? Não veio sozinha, não. Pessoal, novamente, um grande prazer de receber essa super síndica e a sua equipe aqui hoje no nosso podcast. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Sou síndica profissional, atuo há 10 anos. Eu tenho a minha equipe, né? Porque sem equipe a gente não consegue atuar, porque condomínios são muitas questões. E eu tenho o Clébio, que trabalha comigo na parte de manutenção e obras. Legal. Então hoje ele é o cara. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu trabalho com a Vivian na parte administrativa, assessorando ela com as questões de obra, né? Das dores de cabeça, né? Que dão, né? Certas atividades que os moradores queiram fazer para a gente auxiliar na melhor maneira possível, né? Então, estamos aí para ajudar ela. E é o obra no condomínio, é uma dor de cabeça, né? Demais. Depois que tá pronto, é uma maravilha. É uma bênção. Mas até terminar, né? Até as pessoas entenderem, né, que tem custo e, né, porque ninguém quer gastar, é complicado. Mas aí quando você consegue o resultado final, começa a vir as gratificações, né, as pessoas satisfeitas. O problema, né, a grande dor de cabeça é esse processo, né, Vivian? Do início da obra, aquele quebra-quebra, é muito funcionário circulando, priva o dia a dia do pessoal, né? Exato, não Eu é fácil. tenho uma dúvida. Isso, começou. Eu tenho uma dúvida aqui. Quem determina qual empresa, qual empreiteira, ou qual prestador de serviço que vai fazer a obra do condomínio? Que se gera polêmica. Como que a gente faz, Vivian? Quem escolhe? Bom, vamos lá. A gente tem que, né, habitualmente fazer 3 orçamentos com 3 empresas e você tem que compartilhar com o conselho do condomínio e decidir na assembleia, né? Tem que ser transparente para essa escolha, para não gerar, né, desconfiança e ter um trabalho transparente. E essa forma aí, com conselho e assembleia. Respondendo sua pergunta, Adriano, vamos lá, não é só o conselho, tá? Não é só o conselho que escolhe. Tem valores, tá? Nem sempre o mais barato significa que é um serviço melhor. Então, eu intervejo nessa área aí para saber se a empresa tem toda a capacidade para estar executando essa obra. Não é simples assim, não. Isso é importante, não é só valores, não. Isso é importante, né, Cleber? Porque às vezes leva numa assembleia ali 3 orçamentos, o pessoal visa muito o valor. Exato. Mas não sabe ali na qualidade, se vão trabalhar com os IPI, com a documentação, que qualquer uma obra precisa de uma RT, né? E muitas vezes o pessoal quer ali no seu Zé da esquina que cobra 1.000, mas não quer contratar uma empresa que dá toda a segurança, dá prazo, tem contrato, que às vezes cobra 5.000, né? Um exemplo, né? Você está sendo muito bonzinho. Vamos botar fogo aqui na mesa, gente. Está sendo muito político aqui o cara. O cara está sendo muito político. Como que vocês fizeram lá o apurado no conselho, levaram para a Assembleia escolheu a empresa C. Como que eu vou saber que a empresa C é uma boa empresa, ela vai cumprir o contrato e a obra no meu condomínio? O que eu faço, Vivian? Bom, pergunta difícil a sua, viu, Adriano? Porque é o seguinte, a gente procura se munir de todas as formas. Contratar uma boa empresa, saber se o contrato tá certinho, né? A gente tem que contar aí com o departamento jurídico que você tá fechando. Mas como que você vai garantir? A gente só vai saber isso no dia a dia. A gente faz todo
tudo para que isso funcione bem. Para se calçar, Mas né? só o dia a dia e, né, o dia que terminar você vai falar, ó, tudo saiu como a gente preveu, né? Como a gente se calçamos. E é basicamente isso. É meio difícil, né, Vivi? A gente saber se vai estar... É desafiador. Tudo É bem, desafiador né? pra gente como síndico também, porque é uma responsabilidade. Você fechar uma obra é muita responsabilidade. Você tem que ver N pontos, né? Sim. Para que isso dê certo. Mas aí, resultado final, só cumprindo mesmo o trabalho. Sim. E, Kleber, eu queria ver com você o seu caso de obra de prevenção. É que no condomínio tem bastante acontecimentos que conserta só quando quebra, né? Acontece muito, não tem aquele trabalho de passar um olhinho no portão, de ver um cano que está entupindo, né? E criar todo esse caos. Queria ver com você como especialista dessa área, como que é o seu meio, assim, essa logística de fazer cada determinado tempo você fiscaliza alguma coisa, como que é feito? Bom, vamos lá. Eu já costumo trabalhar com uma planilha, né, de manutenções. Legal, Então já legal. auxilio a Vívia nessa questão de planilhas. Então a gente vai numerando conforme a necessidade, né? Que nem a gente tem manutenções em bombas, tem Legal. manutenções em telhado. Tem um período para ser feito isso, né? Você não vai esperar danificar para você agir. Senão o Certo. custo acaba saindo mais caro. Então a prevenção é sempre a melhor maneira de você evitar gastos. Exato, Então tem que né? ter um bom planejamento a respeito de manutenções. Sim. E já teve algum caso de vocês assumirem algum condomínio e ter alguma área do condomínio, assim, na manutenção, que estava meio esquecida, meio pro canto, pegou sem funcionar, algo que prejudicou bastante? Já aconteceu alguma coisa nesse caso? Sim, nós pegamos um condomínio, não vou citar nomes, Sim. que inclusive eu até devolvi esse condomínio. Eu devolvi. Porque eu entendi que as pessoas não entendiam o que era viver em condomínio e ele tinha muito problema. E a gente tinha um problema enorme lá na caixa d'água. Tinha. Você pode falar, Kleber? Vamos lá, o que aconteceu? Esse condomínio, a construtora entregou ele sem reservatório de água. Meu Deus. Então você imagina só, um condomínio com 10 mil litros de água para 28 unidades. 28 unidades. Sempre faltava água no condomínio. Qual foi a solução achada no momento? A gente acionou a construtora, foi feito um cálculo de quanto seria necessário para esses apartamentos não ter falta de água e acabamos tendo um espaço que era perdido, né, Vi? E fez um reservatório de água novo para poder abastecer as caixas de água. Então é assim, às vezes a Sabesp ela não entrega a pressão correta para subir 10, 15 metros de altura ou 20 metros de altura. Então você tem que ter um reservatório no térreo e bombear essa água para cima. Foi a solução que a gente acabou encontrando, né? Mas foi difícil, tá? Não foi fácil, não. E um ponto importante também, acho que gera bastante dúvidas, bastante problemas para síndicos, novos síndicos, né? Condomínios recém-entregues por construtora. Eu já peguei alguns, eles entregam muito cru, né? Joga os moradores e o síndico lá. Exatamente. E a gente aprende na prática. Na prática. A gente sabe um pouco de encanamento, um pouco de elétrica. Na prática. Esse problema que o Kleber falou, eu tive num condomínio ali na Vila Matilde. Pra você ter uma ideia, a gente fez reunião em cima do telhado pra gente entender o que a construtora tinha feito ali. Que tinha água, mas a água não chegava lá em cima.
Vocês estão falando que a construtora não entrega o sifão correto dentro dos condomínios? Eu não acredito nisso. Tem isso? Gente, vamos lá. Tem isso? Não. Tem algum condomínio de vocês que o sifão estava errado, estava invertido, não tinha sifão? Não só isso, né? Sifão não. é o mais fácil. Sifão não, mas que tem muito projeto aí que eles deixam a desejar, tem. Não calcula. E vocês já tiveram problema em pedir para a construtora plantas, elétrica, hidráulica e não receber, gente? Sim. Nossa, eu tive muito problema em morador. Sim. Pergunta, posso furar aqui? Sim. Então, o problema é o seguinte, que tem determinadas construtoras, acredito que desses edifícios menores, eles não fazem planta nem de elétrica, nem de hidráulica, eles fazem somente arquitetônica, né? Na realidade, eles não fazem um projeto detalhado, né? Eles fazem um projeto executivo lá, apresenta na prefeitura, a prefeitura aprova, é o que eles têm. Ele não tem nada detalhado lá de elétrica, de hidráulica, de gás, de estrutura, que é o importante, não tem. E a gente síndico que se vira, né? Exatamente. Não, e a gente tem o papel ainda de fazer a pessoa que comprou entender, né? Porque, na verdade, ela teria que saber. Sim. E ela também não sabe. Ela vai descobrindo no dia a dia que o condomínio não tem planta. E, não, mas eu quero furar, não tem. Não tem. Infelizmente é o que tem. A gente vai tentando buscar nos órgãos o máximo de informação. E não sei se já aconteceu com você, Viva, e às vezes os moradores não entendem, né? Acha que a gente síndico tem que ter ali, né? O pessoal, né, fala, não, mas como você é síndico, você não tem? Muitas vezes a gente não sabe nem como que é o apartamento por então, dentro, vocês estão né? dizendo que essa relação consultor-síndico é difícil. É polêmica. É polêmica. Não é fácil. Não. Tem algumas relações que são bacanas, né? A gente consegue, mas tem umas que é só juridicamente. Mas eu vou te falar, tá? Tem muita construtora aí que como que eu vou te falar? É mal instruída, tá? Sim. Mal instruída. Às vezes não é o construtor que não quis fazer determinada coisa, e sim quem assessorou esse construtor. A mão de obra, né? Exatamente. Que às vezes querem economizar, acontece muito, né? Eles querem economizar na mão de obra, no material. Isso acontece demais. Daí entrega ali de qualquer jeito, daí acontece algum problema que eles não previram, né? A gente pergunta mais informações. Cadê as informações? Aí a gente cai ali, né? Tendo que sair pesquisando tudo. E para resolver esses empecilhos, a melhor forma é o condomínio fazer um rateio para fazer uma obra, depois acionar na justiça? Ou esperar a consultora dar uma resposta para ver se ela assume os erros? Então, na verdade, assim, qual o melhor caminho? Isso é o seguinte, vai depender muito da construtora. Na verdade, quem vai dar o caminho é a construtora. Porque você primeiro entra com o departamento jurídico, que faz uma notificação, dá um prazo de 30 dias para eles estarem resolvendo os problemas. Então, assim, isso vai depender muito da construtora. Se ela se posicionar, ela vai resolver nessa primeira notificação. Se não se posicionar, aí o jurídico vai adiante, né, da forma que tem que ir. Mas dependendo do problema, talvez você vai ter que fazer um rateio para o condomínio funcionar. E aí tentar receber isso lá na frente. Né? Então, tudo é uma questão de avaliar o problema que você está ali para tomar uma decisão. Cada problema é um problema, né? Tem que se analisar, né? Tem que se analisar cada consultora. Exatamente. Tem consultora que responde rapidinho, tem consultora que nunca responde. Para vocês terem ideia, hoje o que a Profeta Soluções ela faz, né? Ela pega os condomínios, esse condomínio mais básico, não tem planta, não tem projeto, não tem nada. Mas está cheio de problema. O que a gente tem que fazer para pontuar esses problemas? Contratar uma empresa de engenharia. Legal. Ele vai lá e faz uma inspeção. Ele faz um laudo preliminar, tá? Apontando várias questões. Com esse laudo preliminar, a gente vai acionar a construtora. Legal, um diferencial bacana. Aciona a construtora. Se eles não tomar providência,
de tudo que tem problema lá, a gente vai e faz um laudo mais completo, né, Vivi? Um laudo pericial, né? Pericial, que daí já tem valor legal para entrar Exatamente. com as Aciona ações. na justiça, é o que tem que fazer, não tem jeito. E já chegou a esse ponto, Vive, algum condomínio seu? Foi Já. resolvido? Vamos lá, eu já tive as duas experiências, né? Certo. Eu tenho um condomínio hoje que eu fiz o laudo preliminar, mandei para a construtora, ela foi super solícita, resolvendo todos os problemas, inclusive o que não estava pontuado no laudo preliminar. Porque a Legal. empresa de engenharia, no preliminar, ele não pontua tudo, né? Ele te cobra um valor, tal, e pontua alguns problemas. Mas essa construtora não, ela pegou o laudo e está resolvendo todas as questões. Que Não tive bacana. nenhum problema. Em contrapartida, fiz o mesmo processo, laudo preliminar, mandei para a construtora e até hoje nem respondeu nem o primeiro e-mail, né? Então a gente vai entrar agora com o processo mesmo. Então depende muito da construtora, né? Então eu já tive os dois casos, de ela atuar e resolver a questão e aquele que não deu a atenção que a gente precisava. E, Vivian, e os moradores nessa questão, nesse caso que não teve resposta? Os moradores entenderam legal? Ficam Apreensivos, apreensivos? nervosos. Eles ficam apreensivos, os moradores têm muita dificuldade, pouca informação, e tudo que é dinheiro é complicado. Porque, Sim. assim, você imagina que a pessoa acabou de financiar um imóvel que era o sonho da vida dela e ela achou que estava tudo ok. E não tá, né? E aí você vem, de repente, para um local que você tem que fazer um laudo preliminar que custa em torno de R$ 4.000. Então, assim, a princípio as pessoas se chocam um pouquinho, mas não tem outra saída. As pessoas, né, deveriam buscar informação para ver que esse passo que o síndico tá dando é o correto. Exato, exato. Então, mas tem uma luz no final do túnel, né? Lá na frente as coisas vão se resolvendo, né? Vão se resolvendo. Demora Então, tudo, mas vai se é um resolvendo. processo que é Tem que ter necessário, né? paciência. É Tem que ter necessário. paciência, tem que ter confiança no síndico, porque não adianta você ter um síndico e não confiar, né? Então você tem que saber quem está te representando, né? Dar esse voto de confiança para que a gente possa solucionar. Exato. Agora vamos imaginar assim, que o prestador lá, a empreiteira foi contratada, o contrato tá tudo certinho, iniciou a obra no condomínio, a pintura, né? Que geralmente uma das obras mais tensas é a pintura, né? Pintura. Pintura. Já começa a polêmica da cor. Eu quero preto, eu quero branco, eu quero pau, eu quero verde, eu quero rosa. Rosa não, rosa não. Barbie não. Sem polêmica. Mas, né, que a cor seja escolhida, as cores sejam escolhidas, os traçados sejam determinados. E os moradores, como que ficam, né? Como que é o clima no condomínio? O que que acontece aí? Bom, essa parte de pintura, a Profeta Soluções particularmente costuma fazer o seguinte: vamos pintar o condomínio, né? Então, eu pego minha comissão, eu determino 3 cores que seja bacana, que vai ficar bonito, mas que a gente já tem essa visão, né? Que a gente compartilha isso com uma arquiteta. Aí eu já venho com 3 cores e aí eu ponho para votação. Legal. Mas eu sei que as 3 cores vai ficar boa, né? Eu Sim. me orientei sobre tudo e já vou preparada. Mas aí eu crio essa votação para os moradores. Sim. E quando começa? Começou, escolhemos as cores, começou. Como que é o clima? Quando os moradores ficam? Ajudam? É muita ansiedade. Não ajudam? Muita ansiedade, é muito palpite, não vai ficar bom, e essa cor? É complicado. Eu vou ser Não é sincero, eu fácil, fico não. triste quando não escolhem a minha cor. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar a verdade, né, gente? Você tem um condomínio com 40 apartamentos. Geralmente tem 2, 3 em cada apartamento. Nós estamos falando de mais de quase 200 pessoas. Então é assim, não dá para agradar todo mundo na cor, né? Exato. E você tá fazendo um negócio pro condomínio. Você não tá fazendo uma cor pro seu apartamento. Então tem que ter um entendimento disso. Sim, Tem que ter coerência a cor, né? Porque senão... Pode ser amarelo e laranja? Então, a gente não pode... É complicado, né? A gente falar pode ou não pode, né?
Mas, assim, é uma questão que não dá para abrir para todo mundo. Tem uma Tem que ter estética, uma né? estética. Tem que seguir um padrão, Tem que ter uma coerência, Hoje- porque senão não vai dar certo, Hoje o mercado né? já indica também o que fica legal, o que não Até fica, porque- né? Não pode deixar muito aberto também, Se senão o prédio vira, for né? corintiano, me falar, eu quero preto e branco. E aí, como é que você faz? Já tem alguns lá na região assim, hein? Gente, Eu já tive precisa- prédio que falaram que pode qualquer cor, menos verde. Não, gente, é assim, vai pintar um prédio, tem que falar com um arquiteto, né? Tem que falar Sim. com uma pessoa que tem um conhecimento, né? Não dá pra gente ir lá e escolher a cor. Determinar, né? Não dá. Tem que chamar uma pessoa especializada nisso, ela vai acabar indicando as cores, aí a gente conversa em comissão e resolve. Até pro prédio em si, tem certas cores que desbotam mais rápido, né? É verdade. E acaba tendo que ter um custo novamente num período mais breve. Que isso às vezes não é vantagem, Na realidade né? é assim, Porque é uma obra cara, né? pintura, você tem que fazer ela pelo menos, o certo é fazer a cada 3 anos. Isso. Porque a pintura não só embeleza o prédio. A pintura é um impermeabilizante, né? Exato. Evita que dê umidade nas paredes. Então, assim, você vai pintar o prédio numa cor escura e vai falar assim, o prédio vai ficar aí 6 anos sem pintar. Pura besteira fazer isso. Porque a tinta é o que eu tô falando, ela é um impermeabilizante. Não aguenta 6 anos. O fabricante fala que você tem que fazer uma pintura a cada 2 anos. A gente já exagera aí cada 3 anos, às vezes 4 anos. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Sim, sim. E é besteira achar que é só a tinta, é só beleza, né? Não. É só a parte de embelezar o condomínio. Não é, não é. besteira. Não é tratamento, né? E a infiltração no trabalho é um problema que dá uma dor de cabeça, né? Dá. Nossa, demais. É um dos piores problemas, né? Sim. Mas existe a parte gratificante, né? Quando termina a obra, né? Termina a pintura, pegou lá o prédio no cimento puro, aí foi feito os tratamentos, foi feita a impermeabilização, foi tratado as paredes, chegou o momento da pintura, passaram 3 meses, geralmente é o tempo, né? Mais ou menos isso daí. 120 dias, né? 90 a 120 dias, e o prédio está pintado, assim. Aí todo mundo já começa a agradecer, começa a procurar a comissão, não todos, né? Mas a grande maioria do condomínio acho que tem essa gratidão, né? Que ali é a casa das pessoas, né? Com Né? certeza. Se torna um lar, né? É importante a pessoa bater o proprietário ou quem está locando, bater assim, falar, nossa, aqui agora dá orgulho de morar aqui. Eu me sinto num lar contemplado, porque tem uma gestão eficiente, tem uma gestão que trabalha para o condomínio e consegue realizar que a pessoa se sinta feliz onde ela convive, né? Onde ela mora, né? Acho que isso é importante falar, né? A gratidão que vem, né? O respaldo que vem depois do final de uma grande obra, né? Acho que o síndico se sente contemplado, O né? reconhecimento, né, das Sim. pessoas, né? De que a equipe está trabalhando em benefício de todos eles, né? Sim. Sim. E às vezes até aquela pessoa que foi contra no início, né, da aprovação da obra, depois que vê pronto, né, fala, caramba, não é que Deu ficou certo, não é que não ficou bom. não é que ficou bom, acontece, Funcionou! Não é que ficou bom. não é que ficou, É verdade, tem isso mesmo. né? Tem os do contra que no final Não gosta, aí né? fica feliz, Fica fica feliz, feliz. acontece muito disso, né? E Kleber, conta pra gente, já passou por algum apuro nessas obras, nessas manutenções? Já passamos sim, viu? Já tivemos que mandar uma empresa de pintura embora. Sério? Já tivemos sim, tá? Não Caramba. tava Já tivemos sim, não estava sendo feito o que foi Combinado. contratado, né, na realidade. Isso que é importante ter uma equipe especializada, né, viu, né, Kleber? Para Exato. analisar, colocar tudo ali no contrato, porque se não tiver sendo feito, né, tem como a gente cobrar. Exatamente. Tem, Então, né? o departamento jurídico que é o mais importante. Exato. Você fazer o contrato para que você depois não tenha problema. Sim. Então, assim, quando você trabalha transparente, com um bom contrato, essa empresa que a gente passou essa situação foi muito difícil. Praticamente eu tive que expulsar o pessoal de lá do condomínio. Caramba. Mas graças a Deus o meu contrato, o departamento jurídico estava tudo certinho. Então falei, ó, gente, vai embora porque aqui vocês não continuam. E aí deu tudo certo. Pessoal, eu só quero dar um recado muito importante. O doutor tá ouvindo, o Nestor vai estar ouvindo.
que no segundo podcast teve uma brincadeira que o Nestor falou que a contabilidade é mais importante. Vocês ouviram o que a Vivian falou. O jurídico é mais importante. Todo mundo ouviu, né? Sem polêmica, por favor. Pessoal, brincadeira à parte. Vamos hoje falar um pouquinho agora dos nossos patrocinadores, tá? Vivian, Kleber, sem palavras pelo conhecimento de vocês, tá? Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui compartilhando das experiências de vocês. A gente que agradece. Tá bom? Nós que agradecemos. Pessoal, a Rossi Lima é uma limpadora condominial que acreditou nesse nosso projeto do podcast e eles vão falar um pouquinho sobre eles. Buscando qualidade na limpeza pesada do seu condomínio? Alexandre e Márcia trazem a solução para o seu condomínio. A Rossi Lima é uma empresa de limpeza e conservação de condomínios e também limpeza pós-obra. Há mais de 8 anos no mercado oferecendo atendimento personalizado, eficaz e com profissionais qualificados. Além disso, trabalhamos com jardinagem, limpeza de vidros, remoção e implantação de cera, tratamento e clareamento de pisos, alto padrão de limpeza, preço competitivo e um dos melhores custo-benefício que você irá encontrar. Ficou interessado? Entre em contato e peça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 11 94705 8210 e fale com Alexandre. Ou 11 96862 9414 Marcílio. Estamos localizados na Avenida Valdemar Tietz, 1154, Sala 9. Arthur Alvim, São Paulo. Rossi Lima, seu condomínio limpo e em boas mãos. Pessoal, agora o nosso outro patrocinador, que é a Rede Ascendic, onde eu sempre falo que onde eu nasci como síndico, né? Onde eu tive a minha primeira formação. Muito obrigado, Rede Ascendic, por essa estrutura que vocês me deram e por acreditar nesse projeto do TV Síndico. Muito obrigado. Pessoal, passar um vídeo de apresentação, também meu como síndico profissional. Condomínios exigem uma administração qualificada e eficiente. E é exatamente isso que o síndico Alexandre Rossi oferece. Com especialização em sindicância condominial e gerenciamento de espaços coletivos, assessorado com equipe contábil e jurídica, suporte com pré-posto, engenheiro civil, eletricista e encanador 24 horas para atender todas as emergências. Reduza os gastos desnecessários do seu edifício. Contate-nos agora pelo WhatsApp 11 951 79 5695. Pessoal, boa noite. Estamos encerrando aqui mais um podcast aqui da TV Síndico e quero dar os agradecimentos aqui à equipe da Vivian, do Clébio, que é a Profeta Soluções, o estúdio que a gente está, o podcast aqui sendo realizado pela Impulso Produções aí pela Hugo Monitão. E isso, nossos parceiros que não estão aqui ainda, que é o Dr. Wellington, que ele está tomando café, saiu de fininho, o Nestor que compõe a nossa equipe, mas não está participando desse capítulo desse podcast aqui. Então essa é a nossa equipe, gente. Boa noite a todos, meu nome é Adriano Luz, faço parte da Sindicância Profissional junto com o Alexandre Júnior, e aqui hoje estamos aqui fechando esse ciclo com essas informações que foram dadas sobre obras, prevenção, que é muito importante para o condomínio. Qualquer coisa estamos à disposição, procura nós aí na rede, que os nossos telefones e contatos estarão no link abaixo aí. Obrigado. E pessoal, esquecendo o curso de síndico, já no próximo dia 12, o curso de síndico da Rede Ascendic, tá bom, pessoal? O link logo abaixo. Abraço, boa noite.